Como praticar a real meditação? Para responder essa pergunta, temos hoje aqui a presença do mestre Gualberto. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade de estar aqui conosco, esclarecendo dúvidas do pessoal que acompanha o canal e também nos ajudando a colocar em prática e viver o que o Joel Goldsmith nos deixou. Para quem não conhece quem é o mestre Gualberto, vou falar rapidamente como o conheci. Eu venho numa busca espiritual de muitos anos e nos últimos anos focado nos estudos do Joel. Ano passado, na metade do ano passado, algo interno me fez me afastar das atividades do canal, dos grupos de estudo, para ficar numa interiorização e acabou que, pela graça, conheci o mestre Gualberto, conheci seu canal no YouTube, assistindo um vídeo dele, e algo no vídeo me tocou. Algo despertou uma curiosidade, algo que estava além das palavras me tocou. Vendo mais vídeos do canal, pude conhecer um pouco da história do mestre e perceber que ele, pela graça de ser um mestre Ramana, já, entre aspas, atingiu essa iluminação espiritual, esse estado natural do ser. Ao ver isso, mais ainda despertou essa curiosidade de conhecer um mestre vivo, e aí pude ver que tinha encontros online e presenciais, encontros intensivos de final de semana. Participei de um encontro e durante o final de semana intensivo pude ver, entre aspas, o que está além das palavras e pensamentos, porque na quietude, no silêncio, olhando, focado nos olhos do mestre, eu pude entrar na verdadeira e real meditação. Esse silêncio, essa quietude. E aí, do primeiro encontro para cá, venho muito próximo dos encontros, tanto os presenciais, inclusive retiros, porque é uma verdadeira graça. Isso que o Joel nos deixou dos ensinamentos, da meditação, na presença de alguém que está no seu estado natural, como é o caso do mestre Gualberto, é algo que flui de maneira maravilhosa. E todo esse anseio que eu tinha dessa busca por encontrar algo para me satisfazer, entre aspas, eu tenho essa absoluta certeza que a busca terminou. E fica o trabalho dessa real meditação prática, que nem o Gualberto nos traz, e inclusive, dentro disso que eu peço que o mestre Gualberto esclareça para nós como praticar essa real meditação. E antes de responder, mestre, eu vou ler um trechinho aqui do Joel, do livro A Arte de Meditar, onde o Joel ele fala bem assim, ó: qualquer meditação que tenha dentro de si um desejo, por menor que seja, de obter algo de Deus ou por intermédio de Deus, já não é meditação. A palavra está contigo, mestre. Ok. Meditação. Meditação é você em seu natural estado de puro ser, de pura e absoluta consciência. Agora, o que é esse puro ser ou esta pura e absoluta consciência? É o seu natural estado. É a verdade sobre quem é você. Então, a meditação é aquilo que lhe coloca em contato com a verdade sobre você. Temos que nos aproximar da meditação não como uma prática, como um objetivo, como um propósito, como algo a ser realizado ou feito. É uma aproximação diferente. Aqui se trata de uma atenção sobre si, sem esforço, mas numa atenção verdadeira, legítima, sobre o que quer que esteja se passando com você agora, aqui. Então, o princípio da meditação é a autoobservação. Todo e qualquer movimento nesta consciência mental, nesse mim, nesse eu, precisa ser visto, precisa ser constatado. O movimento em nós, Gilson, do pensamento é um movimento completamente caótico.
repetitivo, continuado, tagarela, invasor, manipulador em nós. O movimento do pensamento está no controle. Nós vivemos pelo pensamento. Os sentimentos têm por fundo um pensamento. As emoções têm, no fundo, um pensamento. As decisões, as assim chamadas escolhas nossas e os atos ocorrem em razão de um fundo que é baseado todo ele no pensamento. E o pensamento está no controle desta consciência mental em nós. Então, essa nossa consciência é a consciência do eu, do ego. A meditação é uma aproximação do esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o conteúdo de condicionamento que nos deu, ou tem nos dado, esse sentido de identidade separada. Esse sentimento de um eu presente é algo muito forte em cada um de nós. E é um sentimento que tem, por princípio, basicamente o pensamento. E é uma estrutura de condicionamento psicológico em nós. Essa estrutura precisa ser desfeita, ela precisa ser desconstruída. Então, esse conteúdo egóico, que é esse conteúdo da consciência mental, precisa ser esvaziado. Ele é esvaziado quando ele é visto. Você se torna cônscio, ciente do movimento, do pensamento, sentimento, emoção e sensação que tem nesse fundo a ilusão de um eu presente. Ao se tornar ciente disso, um elemento inteiramente novo e desconhecido surge, além desse sentido de um eu presente. Esse eu é aquele que se separa do pensamento. Então, há um pensamento aí. Então, a ideia é que esse pensamento tem um pensador pensando esse pensamento. Há um sentimento. Então, há alguém sentindo isso, esse sentimento. Há uma emoção, então há alguém nessa emoção. Isso é a dualidade, o pensador e o pensamento, aquele que sente e o sentimento, a emoção e aquele envolvido na emoção. Esse modelo é o modelo de condicionamento dessa consciência mental, dessa consciência egóica. Quando você dá essa atenção sobre si mesmo, como acabei de colocar, quando você dá essa atenção sobre si mesmo, quando você olha para esse movimento, você pode, nesse momento, se tornar ciente do próprio movimento sem se colocar como uma identidade nessa experiência, que no caso é um pensamento, ou um sentimento, ou uma emoção. Ao se deparar com um pensamento, é um pensamento. Não coloque alguém concordando com o pensamento ou discordando do pensamento. Alguns pensamentos são bons pensamentos, e quando eles chegam, nós nos identificamos com eles. Quando fazemos isso, estamos dentro desta consciência egóica. Isso é inconsciência. Consciência egóica é inconsciência. Esse é o estado comum do ser humano. Quando um pensamento ruim chega, a gente rechaça, a gente quer se livrar. E quando você faz isso, você resiste ao pensamento, e quando você resiste, você aparece, se separando do pensamento ruim ou desagradável. Aí está a identidade do eu, do ego. Quando surge um sentimento, é a mesma coisa. Se o sentimento é agradável, você se confunde, se identifica com o corpo, com a sensação, com o sentimento, e coloca uma identidade presente naquela experiência do sentir, que em geral está sempre acompanhado de pensamentos e lembranças e memórias. Nesse momento está presente o eu, o ego. Com a emoção ocorre a mesma coisa. Estamos fazendo isso, Gilson, há dezenas de anos, só que a humanidade já vem fazendo isso há milênios. Quando você faz isso, e essa é a condição da consciência egóica, que é inconsciência, é o estado de insanidade comum a todos, de neurose,
de sonho, de ilusão, de separação, porque esse centro, esse eu, ele é falso, ele se separa da vida como um todo. Ele se centraliza ilusoriamente no corpo, dando a esse corpo uma identidade, se separando do mundo, se separando da vida, se separando da realidade, se separando de Deus. Essa inconsciência é rompida, é quebrada quando você dá atenção a esse movimento e observa e percebe o jogo. Quando você percebe, essa dualidade é desfeita. E quando ela é desfeita, em razão desta presença, desta real consciência que agora está aparecendo, o sentido do eu, do ego, se desfaz. Então, a experiência não pode mais prevalecer para uma identidade. É quando o pensamento perde a importância, o sentimento perde a importância, a emoção perde a importância, a sensação perde a importância, porque o ego perdeu a importância. O detalhe todo, Gilson, é que o condicionamento em nós, a programação não nos permite ver a beleza que é permanecer nesta consciência real, livre dessa consciência mental. Esse sentido do eu, do ego, ele é muito forte. É algo muito convincente. Então, investigar isso é possível quando há essa aproximação. Essa aproximação é a aproximação do conhecimento da verdade sobre quem é você. Isso é autoconhecimento, o real autoconhecimento. O que é possível quando existe esta autoobservação. Então, a autoobservação, o autoconhecimento, agora, aqui, é a base para a real meditação. Detalhe, não é uma prática de meditação, uma prática é algo mecânico. Se você se senta para meditar, a mente, por uma questão de hábito, ela começa a se aquietar. Com o passar do tempo, a princípio ela briga muito, mas com o passar do tempo ela começa a se aquietar. E aí você tem uma sensação ilusória de uma quietude forjada pelo próprio pensamento, porque ele está, nesse processo, condicionado a se aquietar quando você se senta para meditar. Tem alguém meditando, e é o próprio pensamento se aquietando por um instante. Nesse momento, há nessa quietude uma certa paz que logo é rompida, é logo quebrada no viver. Então, isso é algo mecânico. A real meditação é aquela que, aqui e agora, independente da posição que o corpo esteja, independente de uma atividade até intelectual, como escrever algo, nesse momento você apenas está ciente de si, cônscio, sem se separar, sem colocar uma identidade nesse modelo de pensamento que surge, de sentimento, de emoção ou sensação, ou ação física, como dirigir um carro, ou falar com alguém. Quando isso acontece, nesse instante, todo esse fundo de condicionamento psicológico começa a ter a liberdade de aparecer e se dissolver. É o esvaziamento desse conteúdo egóico, desse conteúdo mental. Então você não precisa parar em algum lugar, se sentar para fazer isso. Na verdade, se você faz isso de uma forma mecânica, artificial, como acabei de colocar, daqui a pouco o próprio pensamento sabe que é a hora de ficar quieto. É como quando você tem um petzinho e você mostra um biscoito, aí ele senta. Você mostrou o biscoito, ele senta, porque ele sabe que ele vai receber o biscoito. O pensamento em nós, o sentido do ego, ele é muito ardiloso. Se você mostrar um biscoito para ele, ele também se aquieta.
Aí ele tem, e ele é você aí, nessa sensação de que encontrou o silêncio, encontrou a verdade da meditação. Não, isso não é a meditação. A meditação é um esvaziamento desse conteúdo do eu, quando ele é visto aqui e agora, momento a momento. Isso é real meditação prática, não é a prática da meditação, é a real meditação na prática, no seu viver, momento a momento, instante a instante. Você está ciente desse mim, desse eu. A inveja, o medo, o ciúme, o despeito, a indiferença, a raiva, o tédio, a dor da solidão, o que quer que esteja aparecendo aqui e agora, ok, é para ser visto, é para ser olhado, não é para ser analisado, não é para se discutir com isso, não é para se brigar com isso, é para se observar. E quando você observa desta forma, como estou colocando para você, você está trazendo consciência para esta inconsciência que é esta mente egóica, esta consciência egóica. E quando isso ocorre, há um esvaziamento desse conteúdo do eu. Então, é possível você, nesse instante, acessar a realidade deste ser consciência, desse puro ser, dessa realidade que é Deus. A meditação, Gilson, é algo natural. Algo natural. Todos nós sabemos o que é estar diante do mar, olhando as ondas, quebrando sobre as rochas, e por alguns segundos, um completo silêncio, uma completa quietude, completo esvaziamento de todo o conteúdo do eu. O escritório foi embora, o consultório foi embora, a oficina foi embora, o bisturi, se você é um cirurgião, foi embora. Tudo desaparece. Todo nível de preocupação, quando naquele instante o sentido do eu não está, é o olhar e as ondas, ou as ondas é o olhar, as rochas, as ondas e o olhar. Naquela praia, não há o sentido do eu. Então, é algo natural, todos nós sabemos o que são momentos sem o eu. E nós apreciamos isso tanto que adoramos viajar, fazer alpinismo, montanhismo, paraquedas, atividades desse tipo são fascinantes, porque nesse momento o sentido do eu não tem espaço para se mover com esse fundo de memória, produzindo pensamento e criando uma identidade. Pelo menos por alguns segundos isso desaparece numa queda livre, na contemplação de uma montanha ou fazendo trilha. Você tem alguns instantes e nós apreciamos tanto esses momentos. E por que apreciamos? Porque nele nós não estamos dentro. Nós só apreciamos porque não existimos. São momentos onde você não existe. Como você pode apreciar algo onde você não está? Qual é a verdade disso? A verdade é que ali, pela primeira vez, você está. É só o sentido do eu, do ego, que não está. Então, a meditação é algo natural. Precisamos descobrir a arte da meditação. Então, o nosso trabalho é propor para aqueles que se aproximam, e esse é o nosso convite, para que elas se permitam simplesmente ser, sem o pensar de alguém, sem o sentir de alguém, sem a emoção de alguém, sem o fazer, a ação de alguém, simplesmente ser. Então, nesse momento, tudo é só o que é. Ah, talvez você pergunte, mas e as atividades do corpo? Não são da mente egóica. Não agora. Se seu natural estado assume esse mecanismo, esse corpo-mente, sua fala, seu olhar, o seu fazer, o seu pensar, o seu sentir não é mais seu. Não há mais a ideia de um eu.
é algo totalmente novo, desconhecido. Você pode viver isso, mas jamais dizer isso para alguém, porque é indizível, é indescritível o seu natural estado, onde o eu não está, onde a realidade da meditação, que é essa consciência absoluta, essa pura consciência, assumiu o corpo e a mente. Na Índia, eles chamam de Jiva Mukti, aquele que está liberado em vida. Na linguagem do Evangelho, é aquele que está salvo, ou aquele em que só Cristo está vivo. Paulo chega a usar a expressão não vivo eu mais. Não tem mais o eu. Agora é o Cristo. Em Gálatas 2, versículo 20, está lá. Não sou eu mais. Agora é o Cristo que vive nesse mim. Eu e o Pai somos um. O Joel Goldsmith toca muito nessa eu e o Pai somos um, nessa expressão. Ele usa a expressão a união consciente com Deus. Eu tenho colocado da minha forma, eu digo, é a consciência de Deus assumindo essa verdade desse corpo e dessa mente. Então, eu e o Pai somos um, só há um. Então não tem nem eu, nem o Pai. É essa consciência. O Cristo dizia: não sou eu que faço as obras, é o Pai em mim. Ou seja, não é esse corpo que faz, é essa realidade desse eu sou, que é o Pai que faz. A dificuldade aqui, Gilson, é a linguagem. Nós temos uma linguagem, o Joel tem uma outra linguagem, Jesus tem uma outra linguagem, Ramana Maharshi tinha uma outra linguagem. A linguagem também é irrelevante, porque são palavras. Aqui o que importa é você assumir isso agora, aqui, dentro desta real meditação, tomando consciência desse movimento do eu. Ele desaparece, porque esse eu não tem realidade. É um conjunto de memórias, de lembranças, de condicionamento, um feixe de imagens, de histórias, linkado a uma ilusória identidade chamada Gualberto, chamada Gil, chamada Marlene, ou qualquer um outro nome. Isso não tem realidade, a única realidade é a realidade, que é Deus. Só há Deus. E a liberação é o fim desse condicionamento psicológico, é o fim desse sentido de um eu presente nessa experiência do viver. Isso é real meditação. O mestre, eu lembro, me lembro e destaco aqui que existe no canal do mestre uma playlist que trata só vários vídeos falando sobre essa real meditação prática. E me lembro a primeira vez que eu assisti essa playlist foi algo bem inovador, porque o Joel nos traz muito essa questão da vida contemplativa, desse viver em meditação. Agora, a maneira como o mestre traz essa prática a cada instante, sem se separar da experiência, é algo impressionante, porque para mim mesmo, eu tinha muito forte a prática de parar de manhã cedo, meio-dia, de noite, parar alguns minutos para meditação. E percebi depois, agora, nesses últimos meses, nesse trabalho com o mestre, como aqueles minutos de meditação acabava sendo uma fuga do que estava acontecendo à minha volta. Como eu já relatei em um outro encontro nosso, videocast, às vezes estava com os filhos, eu tenho 2 filhos, esposa, a criançada gritando, fazendo uma folia, a esposa reclamando, e eu falava bem assim: "O pai precisa meditar", e eu corria para o meu quartinho, me trancava no quartinho, cruzava as pernas, e aí ia para o, entre aspas, silêncio.
É um puro engano. E como, né, o ego, essa identidade ilusória que a mente se identifica, ela se mascara nessa espiritualidade para se manter presente, se manter viva, como o meditador, como o buscador da verdade. E na realidade, falando de mim, era uma fuga. Eu fugia para meditar. E né, nesses meses com o mestre, foi pela graça tirado essa prática de sentar e meditar. Não meditei sentando, parando mais. E é algo que é uma leveza. É como se tivesse uma sacola cheia de pedras, eu soltasse ela, né? Uma mochila, porque agora é uma leveza, porque a cada instante, é todo momento, como o mestre fala, é a cada momento, não se separando da experiência, percebendo esse eu que quer se revestir de espiritual, esse eu que gostou disso, que não gostou daquilo, esse eu que gostou dessa sensação e quer mais dela, ou não gostou e quer rejeitá-la. O, É uma graça. o Gilson, o contato com a realidade de Deus não é nada espiritual. Não é nada espiritual. O contato com a realidade de Deus é o contato com o natural estado de pura consciência. Então, essa coisa da espiritualidade é ainda uma roupa que podemos vestir, mas precisamos ir além disso, porque essa roupa ainda é uma roupa, não é, que te separa e te torna especial, te dá um especialismo, faz de você alguém diferenciado dos seus parentes, dos seus amigos, porque você medita e eles não. Você tem um contato com Deus, você é uma pessoa espiritualizada ou espiritual e eles não. Gente, tudo isso está dentro do princípio do ego. É o ego que se vê separado, é o ego que se vê especial, é o ego que tem Deus como seu Deus, é o ego que se espiritualiza, que se compraz em práticas onde ele ali, ele é diferenciado, ele é alguém. Isso tudo desaparece, Gilson. Quando há o real contato com a espiritualidade, não fica ninguém espiritual. O real contato com Deus não fica alguém, só fica Deus. E Deus certamente não é espiritual, Deus é natural. Deus é a realidade que faz sua chuva descer na colheita do homem bom e do homem mau, do pecador e do santo. Deus é natural. Quando há o contato com essa realidade de Deus, todo sentido de separação desaparece. Então, os bons não são bons e os maus não são maus. O que é profano não é profano. O que é divino também não é tão sagrado. A única realidade presente é Deus. A real espiritualidade, Gilson, é a ausência de todo espiritualismo e de toda assim chamada espiritualidade. O homem verdadeiramente espiritual, ele é natural. Ele carrega o brilho desta consciência de Deus que não discrimina, que não se separa, que não se divide, que não se vê especial, que não se sente especial, porque não existe alguém ali para sentir nada disso mais. E isso é a real visão da espiritualidade. Na espiritualidade não fica ninguém. Na espiritualidade não fica alguém. E essa espiritualidade, ela não é algo que antagoniza ou briga com a materialidade ou materialismo. Essas linguagens nossas são muito confusas. Nós precisamos nos despir de tudo isso e encontrar esta simplicidade do ser, do Cristo, da consciência, da verdade. Isso sim é viver uma vida profundamente religiosa, sem nenhuma ideia de alguém religioso. Isso é viver uma vida de sanidade, de santidade, de pureza, de beleza, sem qualquer ilusão de ser especial, vendo pecadores, vendo gente que
não é santa, que não é pura, que não é divina, que não é espiritualizada como nós somos. Isso tudo é vaidade, isso tudo é bobagem. Isso tudo desaparece, Gilson, quando o seu ser, que é Deus, está presente. Gratidão, gratidão, mestre. Já foi nosso tempo aí, gratidão. Gratidão por mais esse encontro. Para o pessoal que vem acompanhando o vídeo aí, deixe seu like, faça seu comentário, façam perguntas. E quem sentir, entre aspas, esse algo mais que não está nas palavras, não está nos pensamentos ou conceitos, ao olhar nos olhos do Marcos Gualberto, se aproxime. Tem os encontros online, os satsangs online, os satsangs presenciais, porque essa real meditação prática na presença de alguém realizado, como mestre, é algo que acontece. E é sem palavras, só gratidão. Gratidão, mestre. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.